Olá pessoal, eu sou o pastor Donizete Silva, do canal Donizete Silva Voz Profética. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos entrando mais uma vez aqui no nosso canal para trazer mais um vídeo sobre curiosidades bíblicas. Nós estamos aí com uma série e hoje estaremos falando mais um pouco sobre a matemática da Bíblia e vamos falar hoje sobre o número 20 e também o número 30, né? Que tem também uma representação muito forte nas Escrituras Sagradas. Você que ainda não assistiu os nossos vídeos, entra aí no nosso canal, tá? E assista os nossos vídeos. E se você gostar, deixa um joinha, deixa aí um like para nós aí, para que o canal se fortaleça, né? E também se inscreva no nosso canal. Se inscreva, tem um botão vermelho aí do lado, você pode estar clicando nele e se inscrevendo e fazendo parte da nossa família, tá? Fazendo assim você vai estar recebendo já em primeira mão os nossos vídeos. Temos muitas curiosidades bíblicas para trazer no canal, temos muitos vídeos aí que já foram lançados, você pode estar assistindo. E se você gostar, deixa o joinha e compartilhe com a sua família e com seus amigos. O objetivo do nosso canal é levar uma palavra de edificação e também trazer conhecimento bíblico, né, para nosso crescimento espiritual, tá bom? Vamos já para o assunto. Nós vamos falar hoje sobre o número 20, tá? O número 20 que tem uma representação muito forte nas Escrituras Sagradas, que não, como nós dissemos. Você sabia que o número 20 ele é o número representativo do trabalho ou serviço? Ele aparece 269 vezes nas Escrituras Sagradas. Você sabia disso? E também que você sabia que os levitas prestavam serviço na tenda da congregação durante 20 anos? Está lá no livro de Números, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 30. Então você vai encontrar ali, né? Anote aí esses versículos e confira lá para você ver. Que interessante. A gente às vezes passa lendo as Escrituras Sagradas e às vezes a gente passa batido por não atentar para esses detalhes, porque existem detalhes, né, nas Escrituras Sagradas que nós precisamos, quando lemos, pesquisarmos as Escrituras Sagradas, não como um livro qualquer, mas sim, né, como uma palavra viva, né, uma Escritura viva que é a própria Bíblia Sagrada, e nela nós vamos descobrir profundidades que trarão muita edificação espiritual para a nossa vida e também coisas que às vezes a gente passa lendo e não percebe, mas quando você medita na Bíblia, estuda a palavra de Deus, você vai descobrindo, né? Então, você sabia também que os homens israelitas entravam para o serviço militar de 20 anos para cima? A idade do serviço militar dos israelitas naquele tempo era de 20 anos para cima, né? Então, com 20 anos de idade, eles já podiam servir, né, ou estar se alistando para o serviço militar. Está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 11 e verso 14 ao verso 14, tá? Você sabia também que o recenseamento do povo era feito com os homens da idade de 20 anos para cima e todos capazes de sair à guerra em Israel? Está no livro de Números, capítulo 1, versículo 3. Você vê que quando eles faziam o recenseamento, que seria ali eles iam fazer a contagem do povo, eles faziam e só podia fazer esse recenseamento os homens de 20 anos para cima. Por quê? Porque quando se estourava uma guerra, saiu uma guerra, esses homens eram imediatamente convocados para defender a sua nação, a sua pátria, né? Você sabia também que José foi vendido por 20 ciclos de prata para trabalhar como escravo no Egito? Está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28, né? Você conhece a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi vendido primeiro para os ismaelitas que passavam por ali, e depois os ismaelitas levaram José
aos mercados no Egito e ali negociaram José, né? Foi negociado, vendendo José, ao qual José foi parar na casa de Potifar, né? Foi servir ali na casa de Potifar. Então, quando a gente vai ver aqui que ele foi vendido primeiramente por 20 moedas de prata, né? Por 20 ciclos de prata, né? Então é interessante isso, né? Você sabia que Jacó trabalhou 20 anos para o seu sogro Labão, né? Gênesis capítulo 31, verso 38, você conhece essa história também, não essa história é bastante conhecida, que Jacó, para que ele pudesse ter a sua esposa, que seria a filha de Labão, ao qual ele queria por esposa, ele precisou trabalhar 20 anos, né? 20 anos era o dote, no caso, que ele tinha que pagar para ter a filha de Labão como esposa, né? E a história é longa, você vai entrar ali, você vai ler e você vai ver como que Deus é fiel e Deus é tremendo, né? E essa passagem você vai encontrar ali no livro de Gênesis capítulo 31, versículo 38. Anote aí para você conferir. Você sabia também que 100 homens foram milagrosamente alimentados com 20 pães de cevada por determinação do profeta Eliseu? Segundo a Reis capítulo 4, verso 42 e 44. Esse é um texto interessante também, que você vai ver que a multiplicação de pães, ela não se deu somente nos dias de Jesus. A multiplicação dos pães não se deu quando Jesus mandou os discípulos dar de comer àquela multidão que estava com ele ali no deserto, né? E aí Jesus multiplicou e alimentou toda aquela multidão com pães, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor multiplicou e alimentou ali mais de 5.000 pessoas, né? Foram alimentadas naquele dia. Mas nós vemos que o Deus da provisão, o Deus da providência, ele vem operando milagre desde a antiguidade, desde os tempos dos profetas, né? Dos patriarcas. E aqui nós deparamos com essa passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 42 e 44, né? Quando Eliseu, então agora ele multiplica, né? Ele multiplica os pães, né? Ele multiplica os pães. O Senhor multiplica os pães para alimentar 100 homens, né? Que por um milagre, né? Deus, através da vida de Eliseu, Deus fez com que 20 pães de cevada viesse a se multiplicar, né? E alimentar, né? Uma grande multidão de homens, que eram 100 homens. Então Deus já operava milagres da multiplicação desde a antiguidade, irmãos. E eu quero dizer para você que o Deus daqueles dias, o Deus de Eliseu, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus que está presente na nossa vida hoje, é o mesmo Deus que tem acompanhado a mim e a você constantemente, é o mesmo Deus que está conosco pelo seu Espírito Santo todos os dias, né? E não tem deixado faltar. Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus tem abrido porta de emprego para os que estão desempregados, Deus tem curado pessoas ainda nos dias de hoje. O Senhor ainda continua curando, Jesus ainda continua salvando, Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo, Jesus ainda continua fazendo milagres da multiplicação, porque Ele é o mesmo Deus, o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus hoje e será eternamente, tá? Então, se você talvez está preocupado,
em alguma questão na sua vida, a Bíblia diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança a sua vida, lance tudo, lance por completo, né, sobre o Senhor, e Ele, que é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus longânimo, um Deus abençoador, Ele vai suprir e vai abrir as portas na tua vida e na vida da sua família, tá? Você sabia também que os filhos de Israel serviram a Jabim, rei de Canaã, durante 20 anos, lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 3, olha que interessante. Você conhece a história de Canaã, né? Canaã é a cidade, a terra que o Senhor havia prometido a Israel, né? Deus disse que a Canaã era a terra que mana leite e mel, né? E esta cidade, esse lugar que Deus entregou para a nação de Israel. Glória a Deus. Está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 3, né? Que os filhos de Israel serviram. Se aqui está falando em servir, está falando de serviço. A palavra servir fala de serviço, né? Então eles serviram, eles trabalharam durante 20 anos, né, para o rei Jabim, o rei de Canaã. Nós vamos falar também sobre o número 30. Você sabia que o número 30 ele é o número da maturidade humana e aparece 167 vezes na Escritura Sagrada? Jacó, depois de ter atingido a maturidade, ele separou 30 camelas de leite como presente ao seu irmão Esaú. Gênesis capítulo 32, versículo 15, para reparar suas faltas. Você vê que aqui o número 30 ele representa a maturidade humana. O que nós aprendemos com isso e com essa passagem aqui, ao qual fala que Jacó ele separou 30 camelas de leite, né, como presente para o seu irmão? Porque a Bíblia diz que, você conhece a história, Jacó ele errou, cometendo algo que ele reconheceu depois que foi um erro, mas tudo fez parte de um projeto, de um plano, tudo fez parte de algo que Deus havia traçado na vida de Jacó. E você vai ver que Jacó, se você olhar para a história, você vai conhecer a história de Jacó e vai ver que Jacó ele nasce, e quando nasce, ele desde pequeno ele já vem sofrendo, porque a primeira coisa que ele recebe é um nome que não trazia uma boa perspectiva na vida dele. O próprio nome lhe desmoralizava diante da sociedade. O nome Jacó quer dizer usurpador, enganador. O nome dele trouxe muitos prejuízos para a sua vida. E ele agora faz jus deste nome quando ele ultrapassa o seu irmão ao ponto de tomar a primogenitura. É claro que ele não tomou, o próprio irmão vendeu a sua primogenitura. Não valorizou, Esaú não valorizou a primogenitura e ele aproveitou a oportunidade. E também ele recebe a bênção no lugar de seu irmão, enganando seu pai que era cego, já estava cego na velhice para morrer, enganando, porque ele não era o primogênito. Quem tinha que receber ali a bênção, né, da primogenitura não era Jacó, era Esaú. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse para sua mãe: há uma guerra dentro do seu ventre, duas nações estão brigando dentro do seu ventre. Quando os dois estavam dentro do ventre, sendo gerados no ventre, o próprio Deus, no questionamento da sua mãe, vai dizer para ela: há duas nações dentro do seu ventre, e eles estão brigando entre si. E ele vai dizer: o maior servirá ao menor. Quando Deus vai dizer isso para a mãe de Jacó e de Esaú, o maior servirá ao menor, é que ele ia inverter as coisas na vida deles, porque pela lógica humana, o que nascia primeiro seria o primogênito, aquele que receberia, né, a primogenitura, que era algo muito desejado, almejado, né, que tinha as bênçãos em dobro, tinha
tudo em dobro, a autoridade paternal, a autoridade na família em dobro, né? A herança em dobro, tudo era relativamente vantajoso para aquele que era o primogênito. Mas agora Deus inverte as coisas, porque Deus conhecia o coração de Esaú e sabia que Esaú não ia valorizar a primogenitura. E como agora ele rejeita a primogenitura, Deus então passa a primogenitura, né? No caso, Jacó, ele negocia essa primogenitura porque ele valorizava a primogenitura. Então aí você vai entender, nós vamos entender que aqui havia um processo de Deus na vida daquela família. Deus inverteu a situação, Deus mudou aquele cenário que aparentemente parecia que era Esaú o primogênito, mas agora Deus vai dizer para a mãe: o maior servirá ao menor. E agora vem a consequência daquilo que nós estamos vendo aqui. Ele então foge porque o seu irmão quer matá-lo, e depois de alguns anos ele vai agora ter que encontrar com seu irmão, quando ele sai da casa do seu sogro, e quando ele vai chegar diante do Val de Jaboque, o seu irmão está do outro lado, ele manda a sua família, e ele fica ali. Mas antes ele vai, já depois de ter recebido uma maturidade, agora ele vai entender o erro que ele cometeu, e que ele não podia ficar naquela situação, brigado com seu irmão, e ele precisava reconciliar com seu irmão. Então ele vai buscar a Deus. Deus muda o seu nome de Jacó para Israel, no Val de Jaboque, ele luta com Deus, e Deus muda o seu nome, e agora ele vai com uma maturidade. Então ele vai preparar 30 camelas de leite, né? E ele vai levar então de presente para o seu irmão, para haver ali uma reconciliação com o seu irmão, né? Está em Gênesis capítulo 32, versículo 15, tá? Para reparar a sua falta. Então o número 30 aqui representa maturidade, né? Nas escrituras sagradas. Você sabia também que para indenizar o prejuízo causado por um boi chifrador, o dono pagava 30 ciclos de prata? Êxodo capítulo 21, 32, né? Fala de idoneidade, de maturidade. Você sabia também que os sacerdotes entravam para o ministério das coisas sagradas com 30 anos de idade? Números capítulo 4, versículo 3. O número 30 fala da maturidade e fala também, né, da idoneidade. E quando você vê Sansão propor aos jovens da sua idade numa aposta, presenteá-los com 30 camisas e 30 vestes festivais, Juízes capítulo 14, versículo 12. Você vai encontrar também Davi, que era da idade de 30 anos de idade, quando começou a reinar, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. O 30 falando da maturidade. Você vai deparar também com a chamada de Ezequiel, que se deu no ano 30, né? no ano 30º, né? No 30º ano. Está em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Você vai ver também o crente praticante da palavra de Deus começa a frutificar na proporção de 30 por 1, Marcos capítulo 4, versículo 20, até atingir os 100%, né? Você sabia também que Jesus foi avaliado com 30 moedas de prata, foi vendido, nosso Jesus foi vendido, foi entregue aos homens para ser morto por 30 moedas de prata. Você vai ver também que está isso em Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, e Mateus 26, 15. Você sabia também que Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade? Está no livro de Lucas capítulo 3, versículo 23, né? Então o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, com 30 anos de idade, o 30 aqui representando a maturidade,
Jesus agora com 30 anos de idade, representando a maturidade, e agora ele começa o seu ministério terreno, né? Coisa linda isso, né? Então eu vou parando por aqui, pois esse vídeo está ficando meio longo, então nós vamos estar parando por aqui, tá? E você que assistiu nossos vídeos e gostar, deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.